Oi, gente, tudo bem? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpa pela ausência de 2 semanas aí, que eu fiquei sem subir nenhum vídeo. Foram períodos desafiadores, têm sido períodos desafiadores por conta da questão da segunda onda, né, da pandemia aqui na Europa. Então a gente tá de novo em esquema de home office, enfim, aí fica mais difícil para eu conseguir um espacinho aqui em silêncio para poder gravar esse vídeo para vocês. Então hoje assim, enfim, tô dando os meus rebolados para conseguir. De qualquer forma, espero que vocês tenham ficado com saudade de mim, assim como eu fiquei com saudade de conversar aqui com vocês. Mas eu queria contar hoje a respeito de uma atividade que eu participei com o jogo Miracle Choice. Para quem não sabe, eu sou facilitadora e treinadora do jogo Miracle Choice, que é um jogo inspirado em um curso em milagres. Então convido vocês aí a conhecerem esse jogo, é muito bacana. É uma maneira de aplicar os ensinamentos de um curso em milagres no dia a dia, na vida, para questões assim muito específicas que a gente tem na vida, né? E não é necessário ser estudante de um curso em milagres para poder jogar o jogo, mas enfim. E a gente teve um encontro online de facilitadores e foi proposta uma atividade muito legal que foi, nós fomos divididos em duplas e nós tínhamos que dizer quem nós éramos e o que eu sei fazer. E o mais legal, assim, né? Então, num primeiro instante, aí simples a pergunta, né? Quem é você? Então, eu gostaria que você fizesse esse exercício assim agora. Quem é você? E aí, durante essa atividade, então, nessa primeira rodada, eu falei que eu era a Juliana e que eu era facilitadora e treinadora do jogo Miracle Choice, principalmente porque era um evento do jogo, né? Eu disse que eu era terapeuta, eu disse que eu era tradutora, que eu traduzia livros espiritualistas e, enfim, fui falando mais com relação a esse meu perfil profissional, né? E aí, para minha surpresa, né, nós voltamos para a sala maior e nós fomos novamente divididas em duplas. E aí, na segunda rodada, nos foi pedido para que nós falássemos mais uma vez sobre quem nós éramos. Então, era a mesma pergunta: quem é você? O que você sabe fazer? E só que a gente não podia repetir as respostas, né, da mesma pergunta que foi feita na primeira rodada. E aí foi um exercício interessante, assim, porque aí na segunda rodada fiquei meio travada, assim, bom, então se eu não posso falar a respeito, né, dessa questão profissional, então o que eu vou falar? E aí eu comecei a falar, bom, então eu sou a Juliana, eu sou mãe, eu sou brasileira, eu sou descendente de japoneses, eu sou filha, né, da Iracema, filha do Walter, e eu sou administradora de empresas por formação, então eu fui falando outras coisas que eu acreditava que descreviam a mim mesma, né? Bom, e aí nós voltamos para a sala maior e aí teve uma terceira rodada, onde era para a gente falar quem nós éramos, mas sem repetir o que a gente tinha dito na primeira e na segunda rodada. E foi aí que de repente eu me dei conta de que tudo aquilo que eu estava tentando fazer, né, para me descrever, estava sempre em relação com alguma coisa. Então vamos supor que o Miracle Choice deixe de existir, esse jogo é banido, né? Ele é considerado um jogo, vamos supor, prejudicial para a raça humana. E aí ele é banido do planeta, ele não pode ser mais jogado. E aí eu tinha dito que eu era facilitadora e treinadora Miracle Choice. Então, será que eu me torno menos de mim mesma porque eu não estou habilitada mais a jogar esse jogo, a experimentar esse jogo com outras pessoas, né? E aí quando eu digo assim que eu sou mãe, vamos dizer que o meu filho briga comigo e fala assim, olha, você pode me dizer, nunca mais me chama de filho, você para mim não é mais a minha mãe. Então será que de repente eu deixo, né, de ser eu mesma? Ou eu tô aqui, né, morando na Suíça já faz algum tempo e aí de repente eu me adapto tanto à cultura que eu prezo tanto, né, por essa cultura brasileira, eu acho tão legal e tal, mas de repente eu perco essa minha cultura brasileira, vamos supor. Então, será que eu vou ser menos de mim mesma, né?
E acima de tudo isso, assim, de uma tentativa frustrada da gente se definir, que na verdade acaba sendo uma limitação, né? Porque quando eu digo que eu sou mãe, né? Naquele momento que eu digo assim, eu sou mãe, é quase como se eu esquecesse que eu também sou filha, que eu também sou amiga, que eu também sou, sei lá, vizinha, né? Então, assim, tudo depende da relação, tudo depende do que está acontecendo naquele momento. Aí eu me coloco como algum personagem diferente, né? E é legal a gente notar como, dependendo da pessoa que tá ali na nossa frente, como a gente tem uma postura ou traz algo. Eu falei isso, né, no vídeo anterior, assim, traz algo diferente que se manifesta, né? Mas acima de tudo, o que eu queria falar para vocês é que assim o budismo ele diz que todo o nosso sofrimento vem por conta dessa criação que a gente tem de um self, né? De um eu separado, porque a partir do momento que eu acredito que existe um eu começo a criar o meu, e aí eu começo a criar uma relação com aquilo de realidade que eu acredito, aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a ter apego e aversão. Eu começo a escolher as coisas que eu gosto, as coisas que eu desgosto, né? Então eu olho para Juliana naquela fixação, eu olho para Juliana naquilo que eu acredito que seja eu, e aí para essa Juliana tem algumas coisas que combinam com essa Juliana e outras coisas não combinam, né? E é desse lugar que vem todo o sofrimento. E um curso em milagres também fala disso, né? Que todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor vem de nós acreditarmos que nós somos separados. Porque essa também é a questão, né? Quando eu acredito em um eu acredito em um você, em um alguém que está do lado de fora, que está separado de mim, e principalmente que é muito diferente de mim. Né? Então eu tenho as minhas características pessoais, eu tenho as minhas características muito específicas do meu ser pessoal separado, e eu acredito que você do lado de fora e aí eu vou olhar, olha só que interessante, porque quando eu começo a me ver como separado, como indivíduo, eu começo a olhar para as pessoas não como pessoas e não como iguais a mim, no sentido de que, né, se a gente for trazer o exemplo do budismo, no sentido de que todas as pessoas estão buscando a felicidade, tentando se livrar das causas do sofrimento, ou se a gente for pensar em termos de um curso em milagres, que todas as pessoas têm uma mente certa, uma mente errada, um tomador de decisões, né? Mas pelo contrário, eu vou olhar para todos os seres e vou classificar esses seres entre contra ou a favor de mim, ou dessa imagem que eu tenho de mim mesma. E aí eu acabo de maneira inevitável, eu acabo criando uma relação utilitária com as pessoas, eu acabo criando uma relação utilitária com todos os seres, porque aí eu vou olhar para eles pensando se eles vão me servir ou se eles estão contra a minha causa aí pessoal, né? Se eu tô separado. Então eu queria trazer essa reflexão aí hoje para vocês, gente. Super obrigada pela atenção de vocês, estava com muita saudade de vocês. Até o próximo vídeo. Namastê!